O meu pai sempre foi vigia noturno. O que eu compartilho com vocês hoje começou lá em 2016, quando ele estava vigiando um condomínio fechado aqui na cidade, numa área de classe média alta. Infelizmente, ocorreu um incidente. Um casal teve uma briga que aparentemente foi longe demais. Bem, sem entrar em detalhes que não valeriam a pena mencionar, o importante é que ambos morreram. Eles eram ocupantes da última casa, lá no fundo. Houve um escândalo que até apareceu nas notícias. E infelizmente foi meu pai que nos encontrou. Ele foi verificar o que estava acontecendo depois que os vizinhos relataram os gritos. E mesmo que a casa tivesse uma vista muito bonita das árvores, foi muito difícil alugá-la novamente, pois a agência imobiliária estava obrigada a informar o que aconteceu com os inquilinos anteriores, pois a casa era alugada mobiliada. Os proprietários decidiram retirar tudo, reformar e tentar tornar o lugar alugável novamente. Quando levaram tudo na mudança, deixaram muitas coisas na lixeira, muitas das quais ainda estavam boas. E meu pai percebeu que algumas pessoas que trabalhavam na limpeza de outras casas pegaram coisas que foram deixadas lá. Ele se aproximou numa noite e acabou encontrando uma televisão antiga. Mas era uma TV peculiar, muito antiga mesmo. Dessas que agora são obsoletas. Era tão antiga que parecia uma peça de coleção. E sem pensar duas vezes, o meu pai a colocou no carro. Ele tinha certeza que as pessoas da limpeza tinham deixado para trás porque era pesada demais. Ele pensou que ficaria ótima em casa como uma peça de decoração. Quando ele trouxe para casa, ele ficou surpreso ao ligá-la. Ele conectou seu antigo Nintendo e parecia que aquela TV quadrada com a tela curvada tinha sido feita para algo assim. Meu irmão gostou tanto que convenceu meu pai a deixá-la lá na sala, do lado da TV normal. Os dois ficaram viciados e jogaram aqueles jogos antigos do Nintendo. Meu irmão estava ensinando meu pai a jogar também. Uma noite, meu irmão e eu ouvimos a TV ligar. Já era de madrugada. Nós compartilhávamos o quarto. Minha mãe estava dormindo, meu pai trabalhando, mas não dissemos nada. Apenas ficamos em silêncio e tentamos dormir. Na manhã seguinte, meu pai chegou com um cachorrinho, um vira-lata de rua que aparentemente vivia nos arbustos atrás daquela área fechada, se alimentando do que encontrava por lá. Aquele casal que morreu costumava deixar comida para ele, embora um deles fosse alérgico e não pudesse adotá-lo. Mas o cachorrinho continuava indo até a casa todas as noites, arranhando a porta, procurando por eles. Meu pai não conseguiu lidar com a tristeza e eventualmente decidiu trazê-lo para casa, mesmo já tendo outros 2 cachorros. Os cachorros de fora eram bravos e tentaram atacar o Lex assim que viram. Então o banhamos, decidimos mantê-lo dentro de casa até que os outros aceitassem, mas isso nunca aconteceu. E o Lex imediatamente se acomodou na cama do meu irmão, como se sempre tivesse dormido ali. Meu irmão o deixou dormir lá sem problema. O olhar daquele cachorro era tão triste, tão profundo, como
se ele tivesse visto um mundo de coisas que você não podia dizer não. Naquela noite, a TV ligou novamente. Lex imediatamente se levantou e ficou olhando para a porta. Ele não latia, apenas observava atentamente, com os dentes à mostra, com raiva. Nós ouvimos claramente passos na sala, mas, de novo, nem meu irmão nem eu tivemos coragem de sair. Na verdade, queríamos nos convencer de que não era nada e decidimos não sair. Decidimos ignorar e não contar nada para minha mãe. Acho que sentimos que quando finalmente contássemos, seria oficial que teríamos fantasmas em casa. Isso se tornou uma rotina. Começou a acontecer todas as noites. Até que finalmente minha mãe também ouviu. Quando ela ouviu, ela se levantou, bateu na porta e perguntou se estávamos lá dentro. Dissemos que sim. Então ela perguntou se tínhamos ouvido a TV ligar. Abrimos a porta e dissemos que ela ligava todas as noites. Isso era especialmente estranho porque a TV ligava com um botão físico, sem controle remoto. Alguém tinha que fazer isso fisicamente. Minha mãe foi verificar. Ouvimos os passos dela indo à sala e depois ouvimos quando ela desligou a TV. Ela voltou até nós e nos disse que não era nada, que provavelmente era um defeito e só isso. Ela nos disse que ninguém a levou embora por causa disso. Foi isso que meu pai disse. E ela foi dormir. Acho que isso nos deu alguma tranquilidade. Nós ainda estávamos na idade em que, se minha mãe estivesse calma e nos dissesse que tudo estava bem, acreditaríamos nisso. Mas a TV ligou novamente alguns minutos depois. Dessa vez, ouvimos algo que foi seguido por uma voz masculina. Lex começou a latir. Meu irmão pulou da cama rapidamente e ele também não estava dormindo. Ele abriu a porta e deixou Lex sair. Ele disse para o cachorro ir para a sala e ele obedeceu. Antes de chegar à sala, ele parou e começou a latir na escuridão. Ele ficou latindo no corredor, como se não permitisse que algo viesse em nossa direção. Minha mãe não quis falar com meu pai, então ela ligou para um tio que morava perto. Quando ele chegou, todos nós saímos para verificar a casa, mas não encontramos nada de estranho na sala. Apenas a TV estava caída no chão, como se alguém tivesse empurrado da estante. Nós a levamos para o quintal. Quando meu pai chegou de manhã, ele nos perguntou por que fizemos isso, porque derrubamos a TV. E a minha mãe disse que ela tinha começado a emitir faíscas na noite anterior. Era mais fácil inventar isso do que explicar que acreditávamos que algo paranormal tinha saído dela. Eu adoraria dizer que as coisas se acalmaram por aqui, que tudo terminou, mas na verdade não. Na verdade, o pior ainda estava por vir. E a partir de então, que senti uma presença na casa. Alguém estava lá sempre, em algum dos quartos. Sabíamos qual quarto era porque o Lex ficava parado na porta
olhando para dentro, rosnando. Ele ficava assim por longos períodos até que eventualmente se acalmava, voltava para deitar conosco. Ele sempre estava do nosso lado, corajoso e protetor, apesar de ser tão pequeno. E infelizmente essa história concluiu em janeiro de 2017. Para ser mais exato, uma noite fomos acordados por passos do lado de fora, logo atrás da porta do nosso quarto. E então aquela voz, a mesma voz que ouvimos na sala quando a televisão ainda estava lá. Lex começou a latir loucamente em direção à porta. Deixamos ele sair, ele correu para a sala. Ouvimos ele latir algumas vezes e depois silêncio completo. Minha mãe correu para a sala. O Lex estava lá caído. Minha mãe nos gritou. Todos saímos correndo e colocamos o Lex no carro para levá-lo ao veterinário o mais depressa possível. Parecia que ele já estava morto na sala quando saímos. Isso está marcado vividamente na minha memória. Havia um cheiro de queimado, como quando você joga água em madeira quente. Aquele cheiro que irrita o nariz. Embora nós o levamos ao veterinário a tempo, o Lex passou a noite, mas seu coração infelizmente não aguentou. Ele morreu na manhã seguinte. Pelo menos quando isso aconteceu, meu irmão e eu estávamos abraçando ele. A expressão no rosto dele não era de dor ou de medo, era de tranquilidade. O mais estranho é que se passaram anos e nunca mais aconteceu nada estranho nessa casa. Nem os sons, os cheiros, nem o medo, nem as vozes. Tudo desapareceu. Minha mãe compartilhou teorias a respeito. Uma delas me convenceu. Seja lá o que for que tenha levado o Lex aquela noite, nunca conseguiu vencê-lo, embora ele tenha perdido a vida.